Poxa vida, né? Problemas de memória, isso assusta muito e muita gente às vezes tem familiares que já tiveram, às vezes conhecidos, mas enfim, a pessoa traz a seguinte temática na clínica: doutor, existe alguma forma de eu rastrear, de eu tentar me antecipar, de eu descobrir se eu tenho uma tendência ou se eu estou começando a entrar num quadro de doença de memória para eu tentar me prevenir de alguma forma? Pessoal, tudo jóia? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e essa é uma dúvida muito frequente. Doutor, como que eu faço para fazer um check-up decente de memória para eu rastrear se eu tenho, sei lá, né, uma chance de ter uma doença de Alzheimer, um tipo de demência, ou se eu estou já iniciando num quadro nesse sentido? Pois bem, isso é muito comum, é muito frequente essa temática em consultórios de neurologistas de todo o Brasil e do mundo. Por quê? Porque, claro, você que está aí me vendo, você não quer ter uma doença de Alzheimer. Quem quer? Doença terrível, por hora ainda incurável, uma doença neurodegenerativa que a gente não tem muitas ferramentas terapêuticas até o momento. Embora tenha vindo aí os anticorpos e toda uma gama nova aí de tratamentos que estão sendo estudados. Tem vídeos meus aqui que eu falo um pouquinho a respeito, se você tiver interesse. Mas como que eu me previno de alguma forma, né? Como que eu faço para tentar saber se eu teria alguma predisposição nesse sentido? Em especial, pessoas que têm parentes de primeiro grau ou algum outro parente, né, algum grau de parentesco que já teve a doença de Alzheimer, porque a gente sabe que pessoas com grau de parentesco têm um pouquinho mais de chance de ter do que pessoas que não têm. Calma, hein? Um pouquinho mais. A chance de ter é baixa. A chance de ter, se você tem algum parente de primeiro grau que teve, é baixa, mas um pouquinho maior do que o seu amigo que não tem parentes de primeiro grau que tiveram. Então a chance maior ainda é de você não ter. Mas claro, né, aqui são pessoas que têm que talvez ter um cuidado a mais. Eu vou falar aqui de dicas de prevenção, de fortalecimento de memória no final, mas o ponto maior aqui é como eu faço esse screening, né, como que eu faço um check-up nesse sentido. Bom, eu posso partir para a imagem, uma ressonância magnética do encéfalo, do cérebro, muito bem feita. Pode ser uma ferramenta curiosa, né? Uma ferramenta bastante útil, porque se nessa ressonância eu encontro machucadinhos vasculares por todo o cérebro, ou seja, uma tendência a machucados vasculares no cérebro de uma pessoa, isso vai trazer que eu tome algumas medidas de intervenção para não deixar que essas agressões neurovasculares continuem e isso não vire lá no futuro uma demência vascular, por exemplo. Ou então, se eu encontro numa ressonância de crânio, uma atrofia preferencial do hipocampo. O que é o hipocampo? É a areazinha do cérebro ali muito linkada com a parte de memória e cognição. E a gente sabe que muitas pessoas com doença de Alzheimer, elas têm uma atrofia do hipocampo. Se eu encontro numa pessoa uma atrofia de hipocampo, opa, essa é uma pessoa que eu tenho que ficar mais de olho. Não quer dizer que tem o Alzheimer, mas pode ser ali um sinal de predisposição. Ou realmente já está no início de um quadro, ou seja, uma pessoa que eu vou ter que dar uma atenção muito maior nesse sentido. Ou eu poderia ir para um exame clínico valiosíssimo, aqui talvez o melhor, tá? Aqui eu indicaria para todo mundo que está me vendo, que tem mais de 60 anos, valeria a pena considerar fazer às cegas, como rastreio, como check-up, o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. O que é esse exame? São encontros, normalmente 5, às vezes mais encontros com um neuropsicólogo, que é um psicólogo treinado para a parte cognitiva. Não é para fazer terapia, é falar do emocional, essas coisas não. O foco aqui é testes de memória. O neuropsicólogo ele vai aplicar vários testes de memória, vários testes validados cientificamente e vai computar toda essa série de resultados que você apresentou ao longo dessas várias sessões que ele vai te ver, vai alimentar um software que vai comparar os seus resultados, de você que está me vendo que fez, com pessoas do mundo inteiro, da mesma escolaridade, da mesma idade. E com isso eu vou ter o seu coeficiente de inteligência, o seu QI. Você nunca teve curiosidade de saber qual que é o seu QI? Pois é, assim que a gente descobre, com a avaliação neuropsicológica. O QI normalmente varia de 80 a 120, né? Curiosidade inútil aqui dentro desse vídeo, mas o mais importante para mim não é nem saber o QI. O mais importante para mim é olhar os setores da cognição um a um, e isso a avaliação neuropsicológica vai me dar, para saber se todos os setores, né, dentro do QI da pessoa está funcionando dentro de um limite de normalidade ou se está com desempenho inferior. E aqui sim vai ser um sinal de alarme
para alguma coisa que possa vir ou que já está começando. Então eu consigo ver lá o setor cognitivo da atenção sustentada, da concentração, da lógica, da estratégia, da abstração, entre outras funções cognitivas. É um rastreio global, onde eu consigo trazer informações valiosas para a parte de memória. Então você que está me vendo, faz uma avaliação neuropsicológica, tá excelente, tá tudo dentro da média, tá tudo dentro da normalidade, poxa, a gente despreocupa. Opa, aqui tem setores já performando mal. Opa, vamos fazer já um trabalho, então, mais de olho, mais preventivo, vamos fazer uma atenção mais médica para essa parte cognitiva. Opa, aqui já tem falhas que caracterizam o que a gente chama de declínio cognitivo leve, DCL, ou transtorno cognitivo leve. O que é isso? Eu já tenho alterações significativas na avaliação neuropsicológica, na cognição da pessoa, apontando que essa pessoa tem uma chance muito mais aumentada de ter um quadro demencial. Mais ou menos, né, pessoas que têm declínio cognitivo leve, 50% delas pode virar uma demência de Alzheimer ou outras demências dentro, né, dos próximos anos. Então são pessoas que a gente vai ficar mais de olho. Pessoal, então é isso, né? Citei aqui alguns exemplos de como fazer um rastreio cognitivo. Lembrar também que tem o PET cerebral, que é uma tomografia diferente que vê o metabolismo do cérebro, mas aqui eu já iria mais para uma linha de diagnóstico mesmo. Se você já tem uma suspeita muito forte de um quadro demencial, poderia até ser usado nessa conjuntura às cegas, mas não seria muito correto. Seria mais já dentro de um contexto clínico de suspeita de um quadro demencial. Mas só para vocês saberem que existe. E existem também marcadores no líquor, né? Uma coleta de líquor especial com alguns marcadores que podem também ajudar nesse quebra-cabeça para fazer diagnóstico dos quadros demenciais, mas aqui também uma linha mais de investigação quando a suspeita é muito forte. Busque um neurologista. Se você tem queixa de memória, passa no neurologista. O próprio atendimento médico, baterias neurocognitivas que o próprio neurologista consegue aplicar ali na consulta, já faz a gente ter uma boa ideia se existe um risco ou não. E eu tinha prometido algumas dicas, né, para a gente proteger a memória. Pois é, né, a literatura mostra já algumas coisas que a gente sabe que, né, vai ter uma proteção a longo prazo para a memória. Infelizmente não temos ainda um remédio mágico, uma estratégia medicamentosa para a gente evitar que demências aconteçam. Mas a gente tem, por exemplo, padrão de sono, dormir de 7 a 9 horas protege a memória, atividade física regular, pelo menos 140 minutos na semana de atividade física, ter um pet, né, ter um bicho de estimação protege a memória, sociabilidade, ter amigos, sair, interagir, né, ver pessoas, conversar com pessoas protege a memória, jogos, né, um ótimo protetor para a memória, leitura é um ótimo protetor para a memória, entre outras dicas que você encontra aqui em outros vídeos do canal, vale a pena você dar uma conferida. E para finalizar, o tema mais polêmico. E se eu fizer um rastreio genético para eu saber se eu tenho uma chance a mais de Alzheimer ou não? Pois é, está muito em voga por aí essa discussão da medicina de precisão, onde eu faço um rastreio genético amplo para eu saber se eu tenho ou não uma predisposição genética para X, Y ou Z doença. Aqui muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque estudos estão sendo feitos a respeito disso, a gente tem que esperar mais informações, e a gente já viu no contexto mesmo da demência que muitas vezes você ter um genezinho que aumenta a predisposição não significa que você vai ter o Alzheimer ou outra demência. Quer dizer só que você tem uma predisposição. E isso pode ser algo muito alarmante, pode ser algo desastroso na vida de uma pessoa, e essa pessoa nem iria ter algo, nada nesse sentido no futuro. Então, muito cuidado com esses rastreios genéticos, né? Então, não existe ainda uma indicação médica formal neurológica para a realização desses exames genéticos como forma de prevenção de quadros cognitivos. Pode mais confundir a cabeça do que ajudar, então calma, né? Mais cautela com isso, vamos esperar vir mais informações sobre essas questões genéticas envolvidas. Lembrar, né, que o Alzheimer mesmo e todas as outras demências, elas são multigênicas, né? Uma somatória de vários genes, e nem todos ainda já foram descobertos, já foram entendidos. Existe também a somatória com a questão do ambiente, né, do fenótipo que a gente fala, do estilo de vida que a pessoa teve, das individualidades daquela pessoa, da reserva cognitiva dela, o tanto que ela estudou, o tanto que ela tem atividade cognitiva ao longo da vida. Então não dá, por enquanto, para um genezinho ali bater o martelo que você vai ou não ter um quadro demencial.
Então, né, cuidado com esse tipo de exames, né? Por hora, a indicação neurológica é de não fazer às cegas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui, né, se você tem medo de ter alguma coisa de memória no futuro. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos, né? Deve ter pessoas lá querendo saber essas informações também. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.